Oi, queridos, vamos para mais uma história desse livro tão precioso? Lembrando que estamos vendo as viagens missionárias de Paulo e essa é a sua terceira viagem. Mas antes, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. E se você assiste os nossos vídeos e gosta, eu quero te pedir que você também se inscreva. Assim tu nos ajuda a divulgar esse livro precioso entre muitas crianças e adolescentes. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. E a Ele sempre toda a honra e toda a glória. Nós vimos na última história que Paulo ele saiu com seus dois amigos, Áquila e sua esposa Priscila, e eles iam para a Síria. E aonde Paulo ia, ele pregava a palavra de Deus com muita coragem. Quando Paulo chegou lá na cidade de Éfeso, ele deixou Áquila e Priscila lá, e eles foram para a sinagoga. Quando eles chegaram, eles viram um discípulo do Senhor, Apolo, e Apolo estava pregando sobre o reino de Deus. Então, eles levaram Apolo para casa e explicaram melhor sobre o reino, sobre Jesus, tudo aquilo que eles haviam aprendido com Paulo. Apolo agora, entendendo melhor o reino de Deus, entendendo melhor sobre Jesus, ele volta para a sinagoga, começa a pregar com muito poder e ele mostra para os judeus que Jesus era o Cristo das Escrituras. E assim muitos judeus se convertem e depois Apolo vai para a cidade de Corinto e Paulo vai lá para a cidade de Éfeso. Lá na sinagoga, Paulo ensinou a palavra de Deus durante 3 meses, mas havia aqueles que não queriam saber da palavra do Senhor e ainda falavam mal do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo se afastou dessas pessoas, pegou os seus discípulos e ele foi ensinar em uma escola. E nessa escola, Paulo ficou 2 anos ensinando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que todas as pessoas ali da Ásia vinham ouvir a palavra de Deus. 2 anos ali naquela escola, na escola de Tirano, e ele ensinando. E tantos gregos como os judeus ouviam a palavra e se convertiam ao Senhor. Deus ainda fazia milagres extraordinários através de Paulo. Quando as pessoas estavam doentes, eles levavam as suas roupas, seus lenços até Paulo. E Paulo, quando tocava nessas peças de roupa eram levadas até os doentes. E quando eles usavam, as doenças eram curadas. E se tinha espírito mau nessas pessoas, esses espíritos saíam. Que poder que Deus estava dando para Paulo. Que coisa maravilhosa Deus estava fazendo através de Paulo. Alguns judeus também tentavam tirar os maus espíritos. Então eles iam na casa das pessoas que estavam com esses espíritos e tentavam, mas eles não conseguiam. E os espíritos que estavam nas pessoas, eles vinham, as pessoas vinham e atacavam eles. E eles corriam apavorados, não tiravam os maus espíritos e ainda eram atacados por eles. Então eles saíam da casa correndo, apavorados de medo. E as pessoas viam aquilo e tinham temor. E o nome do Senhor era engrandecido, porque eles viam que só Deus podia dar poder para Paulo fazer aquelas coisas que Paulo estava fazendo. E a palavra do Senhor crescia e as pessoas se convertiam. E haviam também pessoas que faziam magias. Então, essas pessoas também estavam se convertendo. Elas pegavam seus livros de magia, que eram muito caros, e jogavam no fogo e diziam para as pessoas que eles praticavam essas coisas erradas e que eles não iam fazer mais, porque agora eles tinham se convertido ao Senhor. Eles eram também discípulos de Jesus. E com isso, a palavra do Senhor ia crescendo, o povo ia se fortalecendo, pessoas iam se convertendo. E o nome do Senhor estava sendo engrandecido ali naquele lugar. A palavra do Senhor estava sendo poderosa, estava sendo engrandecida, crescendo com grande poder ali na cidade de Éfeso. O povo de Éfeso, eles adoravam uma deusa chamada Diana.
e o templo dela ficava lá na cidade de Éfeso. E ela era adorada por todos os moradores da Ásia. E havia um homem chamado Demétrio, que ele arrumou uma confusão lá na cidade. Ele trabalhava com ouro e com prata. Então ele fazia pequenas imagens da deusa Diana e também do templo dela. E eles vendiam, porque as pessoas iam lá para prestar culto, adorar essa deusa, e eles compravam essas peças de Demétrio e dos outros também. Então ele juntou uns homens que era como ele, tinha a mesma profissão, e ele disse para esses homens assim: olha, esse Paulo, ele está dizendo que não pode ser deuses aquilo que é feito pelas mãos do homem. Desse jeito, nossa profissão vai acabar. E até o templo da deusa Diana vai acabar deixando de ser importante. As pessoas não vão vir mais para cá. E aí o povo ficou furioso, porque eles ganhavam muito dinheiro vendendo essas peças pequenas que as pessoas compravam para adorar, fazia delas os seus ídolos. Então eles começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E arrumaram uma confusão e foram atrás de Paulo, porque eles queriam fazer muito mal para Paulo. Mas Deus usou um homem importante, chamado Alexandre. Alexandre, ele vai e ele vê aquela confusão e ele fala com o povo: calma, não é para fazer desse jeito. Todos sabem que a cidade de Éfeso é a guardiã da deusa Diana, onde fica o templo dela. Então, Paulo e esses outros homens, eles não estão falando mal da deusa Diana. O que vocês estão fazendo está errado, vocês estão fazendo uma grande confusão que não está certo. E Demétrio, se ele tiver alguma coisa contra alguém, ele deve fazer as coisas da maneira certa, procurando as autoridades. Essa confusão que vocês estão fazendo, esse tumulto, não tem nenhum sentido. E assim aquele homem apaziguou tudo e se desfez daquela confusão, né? Desfez toda aquela confusão, aquele tumulto, acabou com aquilo. Deus usou esse homem para proteger Paulo. Você sabia que Deus, ele protege você? É verdade, meu querido. Deus, ele te protege, Deus me protege. A Bíblia diz que Deus, ele usa pessoas para nos proteger. A Bíblia diz que Deus manda anjos para nos proteger e guardar. Vamos ler o versículo que fala sobre a proteção de Deus na nossa vida. Deuteronômio 33, 12a. Olha só. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá. Ah, que coisa linda, que promessa maravilhosa de Deus para mim e para você. Paulo sabia disso, que Deus sempre o estaria protegendo. Lembre-se disso. Deus, ele protege você como ele está protegendo Paulo. Se você está passando por algum momento difícil na escola, alguém está querendo fazer mal para você, né? Fale com a sua professora, com a direção da escola, ou alguém querendo que tu faça coisa errada, porque Deus, ele usa pessoas para nos proteger. Deus usa a vida dos seus pais, dos seus avós, da sua família, para proteger e cuidar de você. Conte sempre para eles se você estiver passando por algum problema. E conte para Deus, fale com Ele, porque Ele quer proteger você, meu querido, porque Ele ama você. Então, Paulo vai viajar para outros lugares, passa por várias cidades e ele chega em Troade. E lá ele está pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele se prolongou e já era meia-noite e Paulo ainda estava falando da palavra de Deus. E as pessoas ouviam, ninguém estava pensando em ir embora. E tinha um jovenzinho chamado Eutico, que ele estava lá na janela, e era o terceiro andar, e ele ouvia muito atento. Mas teve uma hora que ele dormiu, então ele caiu lá de cima do terceiro andar, lá embaixo, e ele morreu. Então Paulo desceu e foi lá e deu um abraço nele. E esse abraço trouxe de volta a vida para o
jovem Eutico, ele viveu novamente. Ah, que alegria que o povo sentiu! E Paulo pensa que parou de pregar? Eles comeram e ninguém queria ir embora. Ele continuou pregando até o amanhecer. E os discípulos, as pessoas que ouviram, foram consolados, seus corações ficaram felizes por causa de Eutico, que estava vivo novamente, e pela palavra do Senhor que Paulo havia pregado. Eles amavam a palavra de Deus. E Paulo amava também ensinar a palavra do Senhor. E o povo ia se fortalecendo cada vez mais na palavra de Deus. Meu querido, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos fortalece. Se você sabe ler, leia a sua Bíblia, meu querido, ela vai te dar força para você passar pelos momentos difíceis. Paulo, ele ia voltar para Jerusalém, então ele manda buscar os irmãos de Éfeso, os líderes da igreja, conversa com eles, né? E fala para eles ficarem firmes na fé. E também ele depois viaja, vai para Tiro. Lá em Tiro também ele fala com os irmãos, manda eles ficarem firmes, tomarem cuidado para não irem para o caminho errado, mas se manterem firmes naquilo que eles tinham aprendido da palavra de Deus. Porque Paulo sabia que ele indo para Jerusalém, ele não ia voltar mais. Deus já tinha falado para ele que lá em Jerusalém ele ia sofrer muito. Até que Paulo chega lá na cidade de Cesareia, que já está pertinho de Jerusalém. Cesareia, um profeta chamado Ágabo, ele pega o cinto de Paulo e ele se amarra a mão e os pés. E ele disse assim para Paulo e para os irmãos que estavam ali: assim os judeus vão fazer lá em Jerusalém com o dono desse cinto. Então, os irmãos, eles choraram, pediram para Paulo não ir para Jerusalém. Aonde Paulo ia e falava da palavra, né? E falava para os irmãos que ele ia para Jerusalém, eles pediam para que Paulo não fosse. Mas Paulo, ele disse para eles assim: olha, por que vocês fazem isso? Porque choram, entristecendo o meu coração. Eu não só estou disposto a ser amarrado, como também a morrer pelo nome do meu Senhor Jesus. Paulo, ele amava o Senhor e ele sabia que Deus iria protegê-lo, porque Deus, ele nos protege. Deus, ele protege você. Olhem o mapa da terceira viagem missionária de Paulo. Olha aqui, ó, o vermelhinho, quantos lugares. Olha aqui a Síria, onde ele saiu para a terceira viagem. Olha aqui agora Tiro, olha, Cesareia e aqui embaixo, ó, Jerusalém. Ele está pertinho de chegar em Jerusalém. Assim termina a sua terceira viagem missionária. E Paulo agora, indo para Jerusalém, o que será que vai acontecer com ele? O que farão com Paulo lá em Jerusalém? Na próxima história, se o Senhor disser que pode, estaremos contando para vocês. Querido, aqueles homens que queriam fazer mal para Paulo, eles faziam isso por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, nos separa. Ele não deixa que a gente tenha vontade de fazer as coisas que agradam a Deus. Por isso que a gente tem desejo de fazer coisas erradas. Mesmo a gente sabendo que é errado, a gente tem vontade de fazer. Mas Deus, ele nos ama, ele sabe que a gente tem esse problema do pecado. E ele arrumou um jeito de resolver esse nosso problema. Problema que nós não podemos resolver. Mas ele resolveu de uma maneira maravilhosa. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelo nosso pecado. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os nossos pecados. Jesus morreu numa cruz, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo de Jesus, meu querido, olha, ele está vazio, por isso ele tem poder para perdoar o meu e o seu pecado. E se você crê nisso de todo o seu coração, você pode confiar em Jesus para perdoar os seus pecados. Conta para ele, se arrependa, confessa, ele vai te perdoar. Peça para que ele seja o seu Salvador e para que ele venha morar dentro do seu coração. E assim ele vai te perdoar, ele vai te purificar e fazer morada dentro de você.
E você vai estar sempre seguro nas mãos do Senhor Jesus, mesmo que você passe por tribulação. Paulo está passando por momentos difíceis, mas ele sabe que ele está seguro na mão de Deus, porque Deus vai protegê-lo lá em Jerusalém, como Deus protege a mim e Deus protege você. Se você já tem Jesus como Salvador, não esquece de falar do amor dele para as outras pessoas. E você ainda não recebeu Jesus, meu querido, o que você está esperando? Não demore, não. Confesse ao Senhor, se arrependa e peça para que Ele seja o seu Salvador. Ele vai fazer isso porque Ele ama você. Lembre-se que vocês são preciosos para Ele. Nós amamos vocês, mas Ele os ama muito, muito, muito mais. Ele deu a vida dele por vocês. Fiquem com Jesus. Amém.